Lições Bíblicas Dominical, na apresentação de Andy Moura. Graça e paz a todos, estamos iniciando aqui no canal mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical, Jesus, o Homem Perfeito, o Evangelho de Lucas, o Médico Amado. Nós estamos entrando na lição de número 11 e tem o seguinte título: A Última Ceia. Essa lição foi estudada no dia 14 de junho de 2015 e tem os comentários de José Gonçalves. Antes da gente iniciar o estudo de hoje, queremos, como sempre, fazer um convite para você que é novo aqui no canal. Então, não perca tempo. Se você já está gostando desse conteúdo, do nosso título, do assunto que vamos abordar nessa aula de hoje, então se inscreva agora no canal. Não se esqueça de acionar o sininho em todas as notificações. E assim que colocarmos um vídeo novo no ar, você será notificado e vai ver tudo em primeira mão. Também não se esqueça de deixar o seu gostei, porque somente desta forma o YouTube vai entender que o nosso conteúdo é relevante e assim ele estará distribuindo com mais pessoas. E compartilhe o link desse vídeo com seus amigos e conhecidos nas suas redes sociais. Tendo feito isso, vamos iniciar o estudo de hoje. Então, eu te convido a pegar um lápis, um papel e uma caneta, para que você possa anotar pontos importantes desse estudo. E o texto áureo diz assim: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis, sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios, capítulo 5 e o versículo 7. Verdade prática. A Páscoa comemorava a libertação do Egito. A ceia do Senhor celebra a libertação do pecado. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Lucas, no capítulo 22, do versículo 7 até o 20, que diz: Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o, e deu-lhe dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Introdução. Sem dúvida, a Páscoa era uma das festas mais importantes do judaísmo, e a celebração era carregada de valor simbólico. O seu ritual era metódico e meticuloso,
pois lembrava um dos momentos mais importantes da história do povo de Deus da antiga aliança, a libertação do cativeiro egípcio. A sua celebração anual mobilizava toda a nação judaica. Quando instituiu a Santa Ceia, por ocasião da celebração da última Páscoa, Jesus tinha em mente esses fatos. Sabedor de que a Páscoa era apenas um tipo do qual ele era o antítipo, ou uma figura da qual ele era o cumprimento. Ele demonstrou alegria e satisfação por poder celebrá-la na companhia de seus discípulos. Apenas algumas horas depois, o Filho do Homem estaria libertando o seu povo, não mais de um cativeiro humano, mas do cativeiro do pecado. Primeiro tópico: antecedentes históricos da última ceia. Em primeiro lugar, a instituição da Páscoa judaica. A festa da Páscoa era uma das celebrações que ocorria na primavera. A palavra é derivada do verbo hebraico passar, com o sentido de passar por cima. Essa festa tem sua origem nos dias em que antecedem o êxodo dos israelitas do Egito, conforme narrado em Êxodo capítulo 12. Até esse momento, Faraó relutava em deixar os israelitas partirem, conforme a determinação do Senhor. A consequência dessa obstinação do governante egípcio foi o julgamento divino que veio na forma de uma grande mortandade nos lares egípcios. Somente os primogênitos das famílias egípcias seriam atingidos, pois os hebreus estavam protegidos com o sangue do Cordeiro Pascal. Êxodo capítulo 12 e o versículo 13. O sangue do Cordeiro era um tipo do sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João capítulo 1 e o versículo 29. 1 Coríntios capítulo 5 e o versículo 7. Em segundo lugar, o ritual da Páscoa judaica. A Páscoa judaica obedecia a um ritual detalhado. Deuteronômio capítulo 16, do versículo 1 até o 4. Todavia, de acordo com Êxodo capítulo 12, do versículo 3 até o 12, os preparativos teriam início aos 10 do mês com a escolha de um cordeiro, ou cabrito, para cada família. A família, sendo pequena, poderia então convidar o vizinho. O cordeiro, que seria guardado até ao 14º dia, deveria ser de 1 ano e sem defeito. No final do 14º dia, era imolado. O sangue era posto sobre as ombreiras e vergas das portas das casas judaicas. O cordeiro deveria ser comido assado e com pães asmos e ervas amargas. O resto que sobrasse deveria ser queimado. Os participantes da Páscoa deveriam ter os lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Era a Páscoa do Senhor. Síntese do primeiro tópico: antecedentes históricos da última ceia. Em primeiro lugar, a instituição da Páscoa judaica. A festa da Páscoa era uma das celebrações que ocorria na primavera. Em segundo lugar, o ritual da Páscoa judaica. A Páscoa judaica obedecia a um ritual detalhado. Subsídio teológico. A refeição da Páscoa era parte importante da festividade. Exigia o sacrifício e a assadura de um cordeiro, pão sem fermento, ervas amargas e vinho. A pessoa devia comer a refeição da Páscoa na posição reclinada e depois do pôr do sol, no início do 15º dia de Nisan. Assim, antes que a refeição da Páscoa fosse celebrada, preparações cuidadosas tinham de ser feitas.
Lucas reconta como Jesus se prepara para comer a última refeição da Páscoa com os discípulos antes de sua morte. A expressão "o dia da festa dos pães asmos" se refere, provavelmente, ao dia antes da refeição, o 14º dia de Nisan, quando os judeus retiravam todo o fermento de suas casas em preparação à festa. Jesus instrui Pedro e João a fazerem os arranjos necessários, mas eles não têm ideia de onde ele quer fazer a comemoração. Pelo fato de Jesus saber que Judas concordou em entregá-lo aos líderes religiosos, versículos 21 e 22, ele manteve o lugar da refeição em segredo. Durante a refeição da Páscoa, todos os judeus estariam a portas fechadas, e tal oportunidade oferecia ocasião conveniente para Judas entregar Jesus às autoridades. Mas Jesus será preso na hora em que ele escolher, e não quando os inimigos escolherem. Errington, French and Lucas, em Errington, Frenchel, STOO and STAD, Rogers, eds. Comentário Bíblico Pentecostal Novo Testamento, segunda edição, RJ CPAD 2004, parágrafo 460. Segundo tópico: a celebração da última ceia. Em primeiro lugar, a preparação. Ao responder à pergunta dos discípulos sobre onde se daria os preparativos da Páscoa, Jesus encaminha-os a um homem com um cântaro de água. Lucas capítulo 22 e o versículo 10. Lucas deixa claro que Cristo, como Filho de Deus e capacitado pelo Espírito Santo, possuía conhecimento prévio dos fatos. O expositor bíblico Anthony Lee Ash observa que o homem com um cântaro de água seria facilmente notado, pois esse era um trabalho de mulher. Os hospedeiros costumavam oferecer suas casas durante a festa, em troca das peles de animais e utensílios usados para a refeição. O preparo da Páscoa incluiria a busca de fermento na casa e o preparo dos vários elementos da refeição. Em segundo lugar, a celebração e substituição. Jesus possuía consciência de que a sua morte na cruz se aproximava e que ele era o Cordeiro de Deus, do qual o Cordeiro da Páscoa era apenas um tipo. João, capítulo 1, e o versículo 29. Com certeza, milhares de cordeiros foram sacrificados em Jerusalém nessa data, mas somente Jesus era o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. João, capítulo 1, e o versículo 29. Se a Páscoa judaica marcou a libertação do sofrimento do cativeiro egípcio, agora Jesus, através do seu sofrimento, libertaria a humanidade da escravidão do pecado. Pedro e João fazem os preparativos exigidos sobre a última Páscoa. Lucas, capítulo 22, do versículo 7 até o 20. E é durante a celebração da última Páscoa que Jesus instituiu a ceia do Senhor. Lucas capítulo 22, versículo 29 e o 20. No contexto da nova aliança, a ceia do Senhor substituiu a Páscoa judaica. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 20 e o 23. Síntese do tópico 2. Foi numa Páscoa judaica que Nosso Senhor instituiu a ceia como uma ordenança para toda a igreja. Terceiro tópico: os elementos da última ceia. Em primeiro lugar, o vinho. O terceiro evangelho faz referência ao uso do cálice por 2 vezes. A primeira delas, antes de mencionar o pão. Lucas capítulo 22, versículo 17 e o 20.
Mas essa reversão da ordem dos elementos não modifica em nada o significado da ceia. Nesse particular, a liturgia cristã segue o modelo dos outros evangelistas e de Paulo, onde o uso do vinho é precedido pelo pão. Marcos capítulo 14, do versículo 22 até o 26. Mateus capítulo 26, do versículo 26 até o 30. E 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 23 até o 25. Tomando o cálice, Jesus falou: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Lucas capítulo 22 e o versículo 20. O sentido desse texto é que o vinho é um símbolo da nova aliança que foi selada com o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus. Êxodo capítulo 12, versículos 6, 7 e 13. Capítulo 24 e o versículo 8. Zacarias capítulo 9 e o versículo 11. E Isaías capítulo 53 e o versículo 12. Em segundo lugar, o pão. Após tomar o pão, dar graças e partir, Jesus disse: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Lucas capítulo 22 e o versículo 19. Jesus usa a expressão isto é o meu corpo, com sentido metafórico. Da mesma forma que ele disse, eu sou a porta. João capítulo 10 e o versículo 9. O pão era um símbolo do corpo de Jesus, da mesma forma que o vinho era do seu sangue. A palavra oferecido traduz o verbo grego didomi, que também possui o sentido de entregar. Esse mesmo verbo é usado nos textos de Isaías, capítulo 53, nos versículos 6, 10 e 12, onde há uma clara referência a um sacrifício. Conferência, Êxodo capítulo 30 e o versículo 14. Levítico capítulo 22 e o versículo 14. O corpo de Jesus seria oferecido vicariamente em favor dos pecadores. Síntese do tópico 3. Os elementos da ceia são o vinho, que simboliza o sangue de Jesus, o pão, que simboliza o corpo partido do Senhor. Subsídio teológico. Devido em grande parte à conotação um tanto mística que acompanha a palavra sacramento, a maioria dos pentecostais e evangélicos preferem o termo ordenança para expressar o seu modo de entender o batismo e a ceia do Senhor. Já na era da Reforma, alguns levantavam objeções à palavra sacramentos. Preferiam falar em sinais ou selos da graça. Tanto Lutero quanto Calvino empregavam o termo sacramento, mas chamavam a atenção para o fato de que o usavam no sentido teológico, diferente da implicação original da palavra em latim. O colega de Lutero, Philip Melanchthon, preferia entregar o termo signis, sinal. Hoje, alguns que não se consideram sacramentalistas, ou seja, que não acham que a graça salvífica seja transmitida através dos sacramentos, continuam usando os termos sacramento e ordenança de modo sinônimo. Devemos interpretar cuidadosamente o sentido do termo de acordo com a relevância e implicações atribuídas à cerimônia pelos participantes. As ordenanças determinadas por Cristo e celebradas por causa do seu mandamento e exemplo não são vistas pela maioria dos pentecostais e evangélicos como capazes de produzir por si mesmas uma mudança espiritual, mas como símbolos ou formas de proclamação daquilo que Cristo já levou a efeito espiritualmente nas suas vidas.
Horton Stanley Ed. Teologia Sistemática. Uma perspectiva pentecostal. Primeira edição. RJ CPAD, 1996. Parágrafo 560. Conclusão. Participar da ceia do Senhor é um privilégio da qual todo cristão deve se alegrar. Não se trata de um ritual vazio, mas de uma celebração carregada de significado, porque aponta para o sacrifício do Calvário. A ceia celebra a vitória de Cristo, o Cordeiro de Deus, sobre o pecado e suas consequências. Ao participarmos da ceia, devemos manter uma atitude de eterna gratidão ao Senhor, por nos haver dado vida, quando nos encontrávamos mortos em nossos delitos. Assim como os antigos judeus não deveriam celebrá-la com fermento em seus lares, da mesma forma, não devemos comemorar a ceia com o velho fermento do pecado. Celebremos a ceia com os asmos da sinceridade. E assim finalizamos mais um podcast. Lições Bíblicas Dominical, Jesus, o homem perfeito, o Evangelho de Lucas, o médico amado. Agradecemos pela sua audiência e contamos com você numa próxima edição. Que Deus vos abençoe. Primeiramente, eu vos afirmo que se deve orar por toda a humanidade, em favor dos reis e de todos os governantes, a fim de termos uma vida tranquila e pacífica. AMRL3, o canal da família cristã.